Este podcast é incentivado pelo Instituto Federal de Goiás. Bancada da Sala é um podcast para entender a política municipal de perto. Então, só um minutinho, estou falando. Não, vereadora. Então o senhor me respeita. Não, quem vai me respeitar é a senhora. Eu quero que o senhor respeite. Eu sou presidente, a senhora vai me respeitar. Eu respeito o senhor como entendeu? presidente. A senhora vai me respeitar. Mas o senhor tem que me respeitar como Corta o telefone dessa vereadora pra mim. Agora. Bora. Quer fazer circo aqui, você não vai fazer não. Quem vai ter que me respeitar aqui é a senhora. Circo aqui, você não vai fazer perto de mim não. Eu sou contra a cota, vereador. A senhora que não tá sabendo. Agora a senhora vai se referir à minha pessoa com respeito. Agora carapuça não. Eu tenho caráter e provo tudo que eu falo. Pela ordem, presidente. Vai. De novo, vereadora. De novo. Não é, vereadora. Vai na delegacia e registra um BO. Fique à vontade. Se a senhora achar que eu estou cometendo um delito, a senhora tem que procurar justiça. É isso que fazem com as mulheres na política. É por isso que a gente precisa de procurar os nossos direitos, porque eu disse foi justamente isso. Não é uma questão de querer correr atrás de cota. A política, desde a sua existência, ela vem de um espaço machista, sim. Que a política brasileira tem uma baixa presença de mulheres, nós já sabemos. Mas você já parou para pensar nessa proporção? O Brasil disponibiliza cerca de 70 mil cargos para políticos profissionais, como deputados, senadores, vereadores, governadores, prefeitos e presidente. Segundo o levantamento feito pelo governo federal em 2021, a representação feminina desses cargos era de 34,8%, sendo aproximadamente 23 mil mulheres eleitas para cargos públicos, fazendo com que o quantitativo de representantes masculinos seja massivamente maior, sendo aproximadamente 46 mil homens eleitos. Sim, da pouca representação das mulheres nas câmaras e no Senado, nós nos deparamos com o silenciamento dessas mulheres eleitas. O espaço de fala é reduzido e acabam dividindo seu tempo de argumentação com inúmeras interrupções, o que geralmente não acontece com o político do sexo masculino. No interior do Goiás, não fugimos da realidade nacional. Em Formosa, de 19 vereadores eleitos em 2020, apenas 4 são mulheres, representando apenas 21% da Câmara Legislativa da cidade. Uma possível mudança que pode interferir na voz dessas 4 mulheres é a posse da nova mesa diretora da Câmara, que aconteceu no dia 3 de janeiro de 2022. A vereadora Roberta Brito foi eleita como presidenta da mesa e leva a enorme responsabilidade de, abre aspas, empoderar as mulheres, fecha aspas, expressão dita durante a posse por um de seus colegas vereador. E dentre todas as dificuldades de ser mulher e de ser uma mulher da política, existem as que escolhem resistir e enfrentar o sistema, que devagarinho vem sendo reformulado, pelas mãos de mulheres que votam e pela voz de mulheres que se elegem. Eu sou o Eduardo Felipe. E eu sou o Guilherme Rocha. E hoje, no Bancada da Sala, vamos conversar com Roberta Brito, vereadora do município de Formosa e presidenta da mesa diretora da Câmara Municipal, e falaremos sobre mulheres na política. Roberta, seja bem-vinda ao podcast Bancada da Sala. A gente queria agradecer a participação de você. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço aí pelo convite. É sempre muito bom estarmos falando da boa política. Roberta, você poderia nos contar sobre você? Quem é a Roberta Brito? Então, Eduardo, a Roberta Brito é enfermeira de formação, tem especialização em saúde mental, álcool e outras drogas pela UNB. Comecei também a fazer mestrado em psicopatologia de gêneros na UNB também, até mesmo porque por trabalhar no serviço de saúde mental, e eu vi essa necessidade, né, de estudar especificamente o sofrimento da mulher. Foi quando eu comecei a fazer o mestrado de psicopatologia de gênero com a hoje pós-doutoranda, né, a Valesca Zanello, e professora da UNB também. E que eu via que a maior demanda do Serviço de Saúde Mental do município de Formosa, a qual eu era coordenadora na época, em 2013,
era advindo de sofrimento de ser mulher, relacionamentos abusivos, a carga de ser mãe, enfim, a carga mesmo, essa carga de ser mulher. Infelizmente, a gente vive numa cultura muito machista ainda, muito do patriarcado, e isso nos faz sofrer muito e adoecer mentalmente, com transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, depressões, tentativas de suicídio. E foi quando eu me aprofundei mais no estudo só sobre o sofrimento da mulher. A Roberta é casada com o Dr. Bruno, médico aqui em Formosa, em Brasília. Sou mãe de 3, tenho um filho de 10 anos, o Matheus, 2 meninas, a Maria Rita de 4, a Valentina de 3 anos, que tive ela no meu mandato passado. Eu falo que as meninas, elas são umas pimentinhas, né? Porque elas também já nasceram nesse meio político. Meu primeiro mandato eu ganhei como vereadora, a única mulher daquela legislatura, a mais bem votada do município, em 2016. Foi a legislatura de 2017 até 2020, isso. E nesse período eu tive 2 gestações, né? Como se não bastasse ser a única mulher do parlamento, eu também tive 2 gestações para provar que nós mulheres conseguimos e que não é fácil, né? Tive a Maria Rita em 2017, a Valentina em 2018, né? Bem no susto, não foi nada programado. E é isso. Também tive uma gestação. Na verdade, eu tive 4 filhos, né? Minha segunda filha faleceu. Ela tinha uma síndrome que chama-se síndrome de Edwards. Essa síndrome, ela não tem prognóstico de vida para a criança, para a criança que está sendo gerada. E quando eu descobri, eu já estava com 5 meses de gestação, e mesmo o Ministério Público, nesses casos, autorizar o aborto, como eu já estava num tempo avançado, naquele momento a minha saúde mental não me permitiu ter esse aborto autorizado, mesmo sendo legal, né, não me permitiu. Hoje, talvez, minha postura seria diferente, sofri muito e eu já trabalhava com saúde mental, até por isso eu me intensifiquei na saúde mental das mulheres, sofri muito, e sempre quando eu vejo, né, políticos, homens, debatendo sobre a não legalização do aborto, a legalização, enfim, eu sempre falo o seguinte, vamos partir do princípio, a gente tem que partir de políticos, mulheres políticas, porque nós temos úteros. Quem sabe a dor de carregar um filho não desejado, um filho que não tem um prognóstico de vida, somos nós, não são os homens, né? Então, eu acho que, eu sempre falo, esse princípio de debate tem que partir das mulheres, né? Que geram, que são mães. Essa Roberta Brito, né? Uma mulher de luta, uma mulher que não foge ao debate, que tive que me impor e lutar de igual para igual no parlamento, no meu primeiro mandato, mesmo porque era só eu de mulher, né? Então a política, ela infelizmente ainda é muito machista, né? É um mundo ainda muito só de homens, a minoria somos nós mulheres. Então a política, ela não te permite, infelizmente, ela não te permite você usar da prerrogativa de ser mulher. Ou você combate embate de igual para igual, você é engolida. Essa é a realidade. A gente tem melhorado, crescido muito aí no quesito de nos proteger de violências políticas, mas, infelizmente, enquanto continuar a maioria aí sendo homens, a gente vai ter que lutar de igual para igual, porque a política, ela não tem gênero, ela não permite ter essas prerrogativas de gênero, infelizmente. E aí eu tive uma luta muito acirrada para ter mais mulheres na política, e hoje somos 4 mulheres aí no parlamento. Acho que eu falei demais, né? Tá tudo bem. E apesar desses seus desafios pessoais, quais você enxerga, assim, que são os principais desafios da mulher quando entra na política? Você disse que foi uma precursora, né, da política. Os principais desafios é você se empoderar como mulher dentro da política. Eu sempre falo que a gente vem numa luta aí por mais mulheres na política, precisamos mais mulheres na política, mas para a mulher entrar na política, ela tem que se empoderar como mulher.
né, e saber ali realmente de fato que ela não é um sexo frágil e que ela tá ali pro embate independente de quem tá ali do outro lado, né? Se tiver que ir pra briga, a gente vai, porque como eu falei, a política ela é um mundo muito masculino e ela não permite essa questão de gênero dentro da política. Você vai para os embates de igual para igual. E eu acho que a mulher ela ainda precisa agir muito dessa forma, infelizmente, para se reafirmar. Porque é tão engraçado, o Guilherme, que eu sempre falo, a mulher, quando ela é incisiva na política, ela vai pro embate, bate na mesa e fala, a histérica. Nossa, Alberta é histérica, né? Um exemplo. Né? Maria é histérica, Joana é histérica. Agora o homem, quando ele é incisivo, ele se impõe, nossa, mas aquilo ali, né, que bacana, aquele homem é forte. Então ainda tem isso. E às vezes a gente, para se reafirmar ali na política, você tem que dar uns 10 pulos para cima e o homem só chega e fala ok, né? Então, assim, eu penso que ainda temos uma luta muito grande de mulheres aí na política, tem melhorado muito, mas ainda temos muito aí que percorrer. Não sei se eu te respondi. Sim. Então, acho que um dos maiores desafios é isso mesmo, é você conseguir esse respeito. Hoje eu tenho não só esse respeito entre os meninos, né, na política, não só na política em Formosa, tanto com os políticos que estão com mandato, com políticos que também já tiveram mandatos e também fora de Formosa, a nível de estado, a nível de Brasília. Hoje eu consegui me fazer respeitada nesse meio. Roberta, você, como você disse, né, não vou chamar de nova política, mas eu vou chamar dessa política mais contemporânea, né? Você foi uma das primeiras mulheres assim, a surgir nessa política contemporânea no município de Formosa. Hoje em dia, vocês e suas colegas vereadoras representam aí cerca de 21% dos vereadores na Câmara. E aí, a pergunta em si seria te falar, você acha que você ocupou esse espaço, né, e hoje é a presidente da Câmara, ocupou esse espaço através dessa medida de empoderamento que você galgou ao longo do seu percurso? Com certeza, eu acho que isso muito é da minha luta, né? Como eu falei lá atrás, eu trabalhava com um serviço de saúde mental e via que a maior demanda do sofrimento mental das mulheres que chegavam até mim era, além da sua carga de ser mulher, né, questão de corpo, de imagem, enfim, era de relacionamento abusivo. E aí eu, né, acampei aí uma luta no combate à violência contra a mulher no município de Formosa. Eu como enfermeira, a gente da enfermagem, a gente sempre trabalha com uma prevenção, né, com orientação para que não aconteça. Então, e aí eu comecei, né, a falar sobre fazer grupos de mulheres. Na época eu consegui fazer 5 grupos de mulheres no Serviço de Saúde Mental do município. E para a mulher aprender a identificar, aprender a se defender, enfim. E eu acho que isso muito é da luta. Muitas mulheres se identificaram e eu também estou na saúde do município de Formosa, tem mais de 10 anos, né, Roberta? A Roberta não surgiu hoje, nem há 4 ou 5 anos atrás aqui no município de Formosa. A vereadora Roberta Brito surgiu há mais de 10 anos dentro da saúde do município de Formosa, trabalhando na ponta da saúde com os mais necessitados, com aqueles que às vezes não têm voz ou não são ouvidos, né, por estar nas pontas. Então eu tenho todo esse trabalho dentro do município de Formosa. E com certeza eu ter me empoderado como mulher, ter procurado estudar o sofrimento da mulher para me fortalecer como mulher, para fortalecer outras mulheres, isso refletiu muito. Eu vi isso na minha primeira campanha. Era muito interessante, porque não tinha, a gente vem de uma cultura que nós mulheres colocamos os nossos nomes na política para preencher vaga, para preencher chapa, porque fala, a mulher não gosta de política, enfim. Nós gostamos de política, sim, a vida é uma política, né? Dentro da nossa casa é uma política, na escola é uma política, na faculdade, tudo você respira política em tudo na vida.
e colocavam-se muito mulheres só para laranja. Então, na minha campanha, quando viu-se que uma mulher veio de fato para concorrer, então isso refletia muito. Por onde eu passava, conversava com outras mulheres, crianças, meninas de 6, 8 anos, falavam assim, eu quero ser vereadora também, igual você. Então, isso refletia. E quando você se empodera, você passa isso para outras mulheres também que está te vendo, né? Eu sempre falo a importância de termos mulheres nesse espaço de fala, de poder, de nos fazermos ser ouvida, porque às vezes a gente está num espaço importante, mas é um espaço que você não tem aquele poder de fala, como é na política, né? A gente tem um peso, a nossa fala tem peso a nível município, a nível Estado. Então a nossa fala enquanto políticos, enquanto vereadores, e agora eu nessa prerrogativa de presidenta da Câmara de Vereadores de Formosa, depois de 24 anos, sou aí a segunda mulher a ocupar essa cadeira da presidência, então a gente tem um peso na fala e isso é muito importante para nós mulheres. Com certeza esse meu empoderamento, essa minha luta em prol das mulheres refletiu muito na minha primeira campanha e na minha segunda também, como vereadora. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, desde 2020, todos os partidos devem lançar seus candidatos de maneira individual e não por coligações, fazendo com que o mínimo de 30% de candidaturas femininas sejam alcançadas por todos os partidos e não de forma conjunta como era anteriormente. Além disso, em 2018, o TSE decidiu que 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deveriam ser reservados para as campanhas de candidatas no período eleitoral. A coligação é a junção de 2 ou mais partidos, onde a coligação lança candidatos de forma conjunta e se relacionam com a Justiça Eleitoral de forma única, fazendo com que 30% de representação feminina fosse alcançada de forma conjunta, diminuindo a presença de mulheres na política. Roberta, o TSE ele vem tentando combater, né, esses tipos de candidaturas que existem fakes para poder basicamente conseguir ali o quórum mínimo para que outros candidatos homens sejam eleitos. Queria te perguntar agora como o seu partido incentiva, já que você falou um pouco disso, né? Você entrou para ser de fato uma mulher que estivesse concorrendo ao partido. Como o seu partido te incentiva? É um incentivo pessoal, de fato, no período da campanha, né, das campanhas, foi um incentivo mais direcional, mais financeiro? Você compõe o diretório do seu partido? Como é essa sua relação com o partido? Então, na minha primeira eleição, eu era do PSB, que é um partido que eu me identifico muito até hoje, saí do PSB com o coração sangrando, porque é um partido que realmente empodera as mulheres. Na ocasião, eu era até a presidente estadual do PSB do estado de Goiás, e é um partido que realmente incentiva mulheres, que gasta o fundo eleitoral da mulher com capacitações em todo o Brasil para as mulheres. E aí, só que naquela ocasião eu tive que mudar de partido, porque o meu partido infelizmente não fechou chapa para concorrer para vereador, e aí eu fui para o PP, né, o Partido Progressista. E o PP, eu entrei no PP já nos minutos finais em que podia se mudar de partido, então eu não ia conseguir concorrer, ou eu concorria com chance quase aí 0,01% de ser eleita, porque a gente não conseguiu montar chapa. Né? Talvez faltou incentivo do partido, não sei, mas na política, quando você tem uma votação expressiva, tem essa dificuldade de você montar a chapa para concorrer. O PP, temos aí a nossa presidente, a Leila Soares, é a presidenta do Partido Progressista, né, a presidente da mulher estadual, e ela, dentro da medida do possível que o partido permite, ela trabalha, incentiva, mas eu penso que poderia incentivar mais, sim. Não ela, mas o partido, né? Hoje a gente tem o nosso presidente do Progressista, que é o Alexandre Baldi,
e eu não vejo realmente tanto incentivo para as mulheres na política. Não tem essa luta, esse afinco enquanto que eles têm para com os homens, né? Nessa última eleição teve o fundo, né? Que nós mulheres tínhamos direito. Não usei desse fundo, não me foi dado, né, esse fundo, mas foi dado para a cota, né, que tem a cota de mulheres e também tem a cota de mulheres negras, pardas, né, que se encaixam como negras e pardas também, tem uma cota aí a mais também. Então eu penso que precisa ser esse incentivo, porque a presidente da mulher de qualquer partido, se ela não tiver esse apoio incondicional do presidente estadual ou até mesmo nacional do partido, infelizmente não tem muita força, né? Porque é eles que detêm o recurso. A gente sabe que para você capacitar, para você tá aí, né, fazendo cursos de capacitação para as mulheres na política, você precisa de um recurso financeiro. E quem detém esse recurso financeiro é o presidente estadual e o presidente nacionais aí dos partidos, que infelizmente em sua grande maioria são homens, né? Então o meu partido hoje, eu não vejo ele com esse incentivo realmente para as mulheres na política. Infelizmente isso só acontece na reta final aí de se montar chapa, porque precisa dos 30%, que na verdade não é 30% de mulheres, é cota de gênero, né? 30% ou de mulher ou de homem, mas como a grande maioria, isso é cultural, de homens serem candidatas, então normalmente os 30% são só de mulheres. E aí onde começa essa corrida louca de mulheres só para colocar o nome ali, sem nenhum incentivo, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma capacitação, às vezes sem nenhum mínimo de chance de pleitear realmente um cargo, mas está ali só porque se não tiver a cota de 30% de gênero, o partido fica inelegível, né? Isso, enfim. Tem até quando eu era do PSB, a gente fazia vários encontros nacionais de mulheres na política, né? Onde a gente ali fazia todo o cronograma de incentivo de mulheres na política em cada estado. E na ocasião eu conheci a vice-governadora do estado de Vitória, né, Espírito Santo, né, no estado do Espírito Santo, a Jaqueline. A Jaqueline, ela era uma vendedora ambulante de rua, negra, pobre, e ela saiu candidata a vereadora acho que foi eu não lembro agora qual a cidade do Espírito Santo. E aí ela saiu vereadora, ganhou. E aí quando foi no próximo mandato, ela viu que para ela fazer algo mais, ela teria que vir como candidata a prefeita, porque como vereadora ela não conseguia ajudar o quanto ela achou que ajudaria. E ela ela candidatou uma vez e no próximo ela falou assim, eu não vou me candidatar, eu vou trabalhar o meu nome para eu vir para o executivo. E ela começou uma campanha, ela tinha uma Kombi escrito laranja não, começou uma campanha nos salões de belezas de todo o Espírito Santo, ela perguntando se as mulheres sabiam o que era a campanha laranja. Então, para a surpresa dela, 90% não sabia o que era uma mulher ser laranja na campanha. E aí o nome dela ficou tão bom, ficou tão referência dentro do estado, que ela foi convidada para ser vice-governadora. Então hoje ela ainda está vice-governadora, né, no final do mandato aí. Então assim, olha a luta, né, então de vendedora ambulante, negra, pobre, com todas as prerrogativas de jamais chegar a uma vice-governadoria, ela conseguiu sentar aí na cadeira. Então essa é a nossa luta aí, dentro da política. E assim, Roberta, quais ações você acha que a gente pode realizar para incentivar a participação das mulheres na política, dado todas essas prerrogativas? Eu acho não. Eu tenho certeza que temos que incentivar mais mulheres na política, empoderando, fazendo capacitações,
dentro da política, né, falar o que é política, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que cabe a cada um. Então isso é muito importante, né, a mulher saber que ali também aqui também dentro da política é nosso espaço, sim. Então isso é muito importante, esse incentivo. No meu mandato passado, eu fiquei aos 4 anos levantando essa bandeira por mais mulheres na política. Fiz o primeiro simpósio na Câmara de Vereadores, agora que são elas, por mais mulheres na política, onde eu trouxe as prefeitas do Nordeste goiano. Na época a gente tinha 3, ainda tem 3, até hoje elas foram reeleitas, né, que é a Débora, não, são 4, eram 4, eu não vou lembrar o nome agora, mas eram 4 prefeitas, veio também na ocasião uma deputada estadual, e era só eu ali de mulher ainda como vereadora. Desse simpósio saíram 2 vereadoras, que foi a Simone e a Fernanda, né? Então, assim, eu acho que isso é necessário. E você só incentiva mulheres na política com esse movimento, com essas ações por mais mulheres na política, empoderando, de repente, uma capacitação voltada, porque uma coisa é você capacitar para a política, outra coisa é você capacitar para a política para mulheres dentro da política, porque, como eu falei, a política ela é muito machista, então se você não tiver uma certa postura, às vezes até mais rígida, você é engolida, infelizmente, nesse cenário que é prerrogativamente, prioritariamente mais homens. E dentro da Câmara, a gente sabe que a gente não consegue ver tudo, estando de fora, né? Nas arenas opacas, você pode nos dizer se existe respeito dos vereadores com as mulheres no cotidiano? Sim, existe esse respeito para com as vereadoras. Na Câmara Municipal de Formosa, né, onde eu posso falar com entendendo da causa, né, porque vivo aqui, então existe esse respeito, sim, dos pares, né, dos meninos para com nós vereadoras mulheres, com certeza. Aqui dentro da Câmara de Formosa existe esse respeito. Roberta, existe o racismo assim, estrutural, né, o racismo cotidiano, que são mecanismos de silenciamento aí da comunidade negra. Queria te perguntar aí no campo do próprio feminismo, se existe algum machismo aí velado que ocorre dentro da Câmara de Vereadores e acaba por silenciar mulheres nas sessões. Existe. Engraçado que existe esse machismo velado até entre as mulheres aqui na Câmara de Vereadores, porque uma coisa é quando você usa da prerrogativa de ser mulher quando lhe é necessário. Outra coisa é quando você também sai em defesa de outra mulher vereadora. Então, aqui dentro da Câmara também existem vereadoras que levantam, que falam que levantam a bandeira, mas que também são machistas e que usam o discurso do feminismo só quando convém. Aqui na Câmara também, infelizmente, tem essas prerrogativas e existe sim machismo. Às vezes existem alguns sinais assim, de machismos velados, mas quando eu entrei para a política e só era eu de mulher, eu vim de uma forma que eu falei assim, ou eu vou para o embate de igual para igual ou vou ser engolida na política. Então eu não vejo às vezes certos comentários de falar, só porque eu sou mulher. Não vejo. Eu vou para o embate aí de igual para igual. Eu não me escondo atrás de ser mulher para ter essa prerrogativa de que está falando isso porque eu sou mulher, não. Não que eu acho que não temos que usar essa prerrogativa. Claro, a gente vê em algumas câmaras aí violência política contra a mulher extremamente desnecessárias, até mesmo de violências de abuso, de assédio, né? Então, eu acho que isso aí temos que combater, sim. Mas também a gente não pode ficar atrás de uma prerrogativa por sermos mulheres, que temos que usar essa prerrogativa quando é conveniente. É conveniente, eu vou usar a prerrogativa. E eu acho que não é por aí. Eu penso dessa forma. Roberta, você está falando então que na política não tem que ter essa prerrogativa da mulher? Claro que tem que ter.
claro que tem que ter. É um espaço que eu respeito muito. Eu falo que para eu chegar onde eu cheguei, para eu ter esse espaço de fala que eu tenho hoje dentro da Câmara de Vereadores, no município de Formosa. E aí, dentro dessa perspectiva da gente assistir às sessões da Câmara, a gente acaba vendo algumas interrupções que acontecem, né? E aí a gente queria saber, assim, se você consegue mensurar para a gente, se essas interrupções, elas são por diferenças de ideais políticos, ou, de fato, elas são interrupções machistas. Interrupções na fala? Isso, interrupções de fala. Então, a gente quando está no parlamento, às vezes a gente tem discussões acaloradas, né? Muitas discussões acaloradas, dependendo da temática, são discussões assim extremamente acaloradas. Mas historicamente falando, isso até a ministra Carmen Lúcia, numa palestra que eu fui dela, ela até falou que dentro do Supremo fizeram-se uma pesquisa onde durante a sessão plenária deles, enquanto um homem falava, ele foi apartado em média 2, 3 vezes, né? A parte que a gente fala é quando outro está falando, pede a parte para falar, para entrar na fala. E enquanto as ministras, que têm a mesma prerrogativa de um ministro ali no Supremo, foram apartadas mais de 50 vezes. Então, isso culturalmente, dentro da política, dentro do Supremo Tribunal Federal, é comum nós mulheres sermos mais apartadas na nossa fala. E é onde eu falo que entra a postura de... A gente tem a prerrogativa de falar assim, vereador ou vereadora, deixa eu concluir minha fala, depois o senhor pede o seu momento de fala e fala a sua fala. Então tem essa prerrogativa também, né, de quem está sendo apartado naquele momento de dar ou não. Né? Quem decide se dá uma parte ou não é quem está com a fala no momento. E aqui também dentro da Câmara, a gente tem um regimento interno, como em todo lugar, você tem uma lei própria que te rege, né, até para você ter ali um mínimo de ordem possível. E a gente tem os tempos de fala, né? Então, quando é tema livre, tem um tempo de fala, explicação pessoal tem um tempo de fala, debate de projetos tem outro tempo de fala. E esse tempo, na legislatura passada, não estava sendo respeitado. Pra você ter uma ideia, tema livre, cada vereador ele pode falar até 10 minutos. O ano passado tinha vereador que falava meia hora, 40 minutos. Então, a sessão que terminaria aí meio-dia, né? Estava terminando 4, 5 horas da tarde, com os mesmos debates, e não estava sendo respeitado o regimento interno da nossa casa. Né? Eu acho que por ser uma casa de lei, a gente tem que mostrar aí esse compromisso para com o respeito da lei dentro da nossa casa. Se a gente, enquanto vereadores, não respeita o nosso próprio regimento, como é que vai ser mostrado isso lá fora? Então, isso foi muito me pedido quando eu ganhei, né, como presidente da casa, e eu estou tentando se fazer cumprir. Infelizmente, os mesmos vereadores, né, que me pediram para que eu fizesse, que cumprisse, que fizesse valer o regimento interno da casa, às vezes usa da prerrogativa para lá fora falar que eu sou uma presidenta autoritária, que eu corto a fala, que eu não estou deixando se falar, mas não é isso. Estou cumprindo até um pedido deles para fazer-se cumprir o regimento interno da casa na questão do tempo que é previsto dentro do nosso regimento. Também tem isso, mas isso a gente costuma falar, isso é do jogo político, né? Você usa das armas que tem para de repente aí bater ou ir para o embate com outro político que você acha que enfim, que você quer ali brigar com ele. Esse é o jogo da política, é esse. Vocês acompanham as sessões de perto aí, vocês devem sentir mais ou menos como que funciona. Roberta, você assumiu agora, né, a presidência da Câmara de Vereadores aqui no município, que não é qualquer coisa, que é um espaço muito importante, muito significativo, e mais que isso, né, é representativo. Sim. Eu acho que hoje em dia, se alguma jovem aí que tem algum tipo de interesse, né, uma jovem mulher, tem algum tipo de interesse em participar, né, da política profissional,
vai conseguir enxergar em você e até mesmo nas outras vereadoras essa vontade de atuar de fato na política profissional, que é um espaço tão marginalizado aí, no sentido mal interpretado, entendeu? Pela sociedade. Mas o que eu quero de fato te perguntar é se você, com a sua trajetória política em Formosa, que você já apresentou aqui, consegue enxergar uma mudança positiva, né, na representatividade da voz das mulheres na Câmara de Vereadores. Claro, eu acho que todos os espaços, hoje você aumenta essa representatividade, tanto sendo nos espaços dos homossexuais, dos negros e das mulheres, enfim, de todos os segmentos. É preciso ter essa representatividade para que a nossa luta seja validada. E a nossa luta só é validada quando de fato você está dentro da política, porque é daqui que saem todas as leis, é daqui que você fiscaliza se a lei está sendo de fato cumprida. Então eu sempre falo para todos os segmentos por onde eu passo que não adianta você lutar e falar que não gosta de política, você lutar e falar assim, eu não vou tentar pleitear um cargo dentro da política, que é nadar e morrer na praia, porque você luta para que seus direitos sejam defendidos, mas não quer estar dentro da política, não quer saber de política, como que seus direitos vão ser garantidos se você não tem representatividade ali dentro? Então é muito importante, sim, essa representatividade da mulher dentro da política. Eu penso que precisamos de mais união, infelizmente, culturalmente falando, a mulher ela não é tão unida e se fortalece como os homens. Os homens eles ainda são muito mais organizados do que nós. Os homens, quando eles querem atingir um objetivo de poder, de espaço, independente das diferenças que eles têm entre eles dão as mãos e vão embora. Quando chegar lá na frente, atingir o que era para ser atingido, a gente decide o que faz. E infelizmente as mulheres ainda nesse campo aí tem que melhorar mais, tem que ter mais união. Também talvez é porque é a primeira vez, né, na história de Formosa que tem 4 mulheres parlamentares, 4 mulheres fortes, né, mulheres que têm uma luta, uma história a ser respeitada, tanto dentro do município como fora, na sua trajetória de vida. Então, quando você pega aí quatro pessoas, 4 mulheres muito fortes nos seus segmentos, talvez até dificulta um pouco, né? É complicado você se fazer liderar onde existe 4 líderes, né? Então, isso também é natural, a gente vai aprendendo a conviver. Como eu falei, na passada era só de mulheres, 16 homens. Hoje são em 19 cadeiras, somos 4 mulheres, né? E 15 homens, né? Então, assim, até um aprendizado, né? A gente vai aprendendo. O homem convive aí com muitos homens dentro da política há muito tempo, né? A vida toda. E isso é muito novo ainda para nós mulheres termos essa maior representatividade. E aí a gente vai aprendendo com os erros, a gente vai aprendendo a nos unirmos, porque infelizmente essa desunião das mulheres em muitos campos da política, eu não falo só dentro do legislativo, mas enfim, para o homem isso é bom, né? Para o homem isso é bom, a classe não se organizar, ele não é ruim para ele, então isso também é cultural, né? Historicamente falando, em todas as áreas, não só na política. A mulher não ser unida, né, na área sentimental, enfim, só fugindo um pouco da política, mas igual em um relacionamento. Quando o homem trai a mulher, normalmente a mulher que foi traída, ela quer matar a outra mulher, mesmo a outra mulher não a conhecendo. E esquece de que quem tem um compromisso com ela é o homem, não é aquela mulher que ela nem conhecia, o qual, né, ela foi traída. Então, culturalmente falando, nós mulheres, nós precisamos, né? Melhorou muito, mas precisamos mais trabalhar essa união entre nós, né? Mas é muito importante essa representatividade. Eu espero que no próximo mandato de 4 tenhamos 8, 10, enfim. Precisamos mais mulheres participando dentro da política do nosso município. Roberta, o que você pode nos contar sobre as negociações para você vir ser a presidenta aí da Câmara? Como é que foi essas conversas? Então, na verdade não teve negociatas, né? O que a gente faz é pedir voto.
pedir voto como se pede voto para vereador, né? Para a campanha de vereador. A diferença é que a gente pede voto aqui para os vereadores da nossa casa de leis. Eu venho aí do segundo mandato, tenho meu parceiro, amigo, irmão. A gente fala que na política a gente não se faz amigos, mas eu fiz um amigo irmão, que é o Joel Trovão, que faz um excelente trabalho, referência para a zona rural, defende a zona rural muito e trabalha muito pela zona rural. E eu já tinha essa vontade de ser presidente. No último ano do mandato passado, eu pleiteei o cargo de presidente, mas não consegui, né? E nesse ano eu tentei, né, novamente. Às vezes falar, porque, claro, quando você se é da base do prefeito, como eu sou, o prefeito hoje tem a maioria de vereadores da Câmara, é mais fácil nós conversarmos entre nós e pedir esse apoio, né, do que se não fosse mesmo, porque temos a maioria, mas não foi fácil durante o percurso aí da mesa diretora. Dentro do nosso grupo de vereadores, teve outro vereador que também queria, né, a presidência, mas não conseguiu apoio suficiente, conseguiu até apoio de alguns vereadores, mas não conseguiu apoio suficiente para solidificar uma candidatura e tentar pleitear com chances reais de ganhar a mesa diretora. Então acabou até desistindo da própria candidatura. Então, assim, não foi fácil, foi voto a voto. A gente fiz várias reuniões individuais com vários vereadores, tanto da base como da oposição também, reuni com alguns vereadores e na ocasião consegui até o voto de 2 vereadores da oposição, que convidei para sentar na mesa comigo. Falei, por que não? Né? Já que vocês me deram essa abertura da confiança, por que não sentar na mesa comigo, que é o Marcos Araújo, que é meu vice-presidente, e o subtenente Clésio, que é o 3º secretário da mesa. Convidei eles para sentar na mesa junto comigo, até para mostrar que é uma mesa democrática, né, onde temos 2 vereadores que veio da oposição e 3 vereadores da base do prefeito, que sou eu, a vereadora Cátia, primeira secretária, e o Felipe Vilarins, que é o primeiro secretário. Então, às vezes, a gente, quando você não está dentro da política, fantasia-se muito que tem negociatas, que tem isso de acordos. Então, eu falo por mim e falo da minha presidência. Não teve isso, foi muito difícil, quase que eu não consigo ganhar aí a presidência. A oposição tem um papel de oposição, já fui de oposição, e o papel é esse, é você ir para o embate, é bater e falar que tem negociatas, enfim. É o papel da oposição e a gente respeita. E é importante a oposição dentro de qualquer área, na escola, na faculdade, na política, porque às vezes quando você está do lado da situação, tem determinadas coisas que você não enxerga, que quando você está na oposição, às vezes você não enxerga o que fez de bem, mas você fica procurando erros nos mínimos detalhes e acaba achando, e acaba apontando e ajudando, né, para melhorar. As críticas são sempre muito bem-vindas em todas as áreas da nossa vida, e na política não é diferente. E, Roberta, tendo você ocupado um cargo tão importante de liderança na Câmara, falando, né, de toda essa trajetória que você teve que fazer para ocupar esse cargo, você consegue vislumbrar no futuro uma mulher sendo prefeita da cidade? Por que não, né? Formosa nunca teve uma prefeita, né? Tivemos só homens aí à frente da prefeitura de Formosa, e me sinto preparada, sim, hoje no meu segundo mandato e agora como presidente da Casa de Leis. Me sinto preparada, também me sinto preparada não só para colocar meu nome à disposição, mas também para apoiar algum nome que o grupo acha que seja melhor do que o meu, apoiar uma outra mulher, apoiar um outro homem também. Mas hoje, sim, talvez na legislatura passada, na campanha passada, tive vários convites para vir candidata, pleiteando aí o executivo, e eu achei que não era o momento. Eu não estaria
preparada, né, para aquele momento, então achei que não era o momento, falei, não, vou tentar mais uma vez a reeleição, até para um termômetro, né, de ver aí como é que foi seu trabalho. Fiquei muito feliz com a minha votação, fiquei aí em terceiro lugar, fiquei muito feliz. A reeleição não é fácil, é muito difícil. A primeira eleição é muito fácil no sentido de que é a primeira vez que você coloca seu nome, então você não tem que ser julgada, né? Então a reeleição realmente ela é muito difícil, e tendo em vista que nessa também as mulheres que 100% votaram em mim dividiram seus votos, porque temos hoje 4 mulheres, então não era assim a referência a Roberta Brito como foi na primeira campanha, né? Porque eu encontrei muitas mulheres que na primeira campanha não sabia nem quem era Roberta Brito, não me conhecia, mas votou em mim por ter aquele ideal de que vota em mulher, só vota em mulher. Então, o seu nome está sendo bem cotado, eu vou votar em você. E essas mulheres que têm essa prerrogativa de só votar em mulher, dividiu para 4 vereadoras, né? Que foi muito bacana e importante até para a democracia dentro da política. Mas hoje eu me sinto sim, se o grupo, porque a política, a gente não faz política sozinho, como em qualquer área da vida você não consegue chegar a nenhum lugar sozinho, você precisa de uma pessoa ali, nem que seja para te dar um empurrão, vai, né? Mas você precisa de alguém, ou para te dar a mão também quando você está, né, caindo, mas você precisa de grupo político. E se o grupo achar que é meu nome, dessa vez eu aceito o convite, sim, com certeza. É verdade, Roberta, como você falou, e é muito importante na política que haja esses acordos, né? Até porque a política ela é feita de acordos, de concessões, então eu acho legal você ter essa noção muito boa e de trazer essa noção também pra gente, daqui do Bancada e para os nossos ouvintes, de que a política ela pode ser e deve ser ocupada por mulheres fortes, por mulheres independentes, por mulheres que sabem colocar as suas vontades no lugar da política que é majoritariamente um lugar de homens. Então é muito legal ver você trazendo essa experiência, essa vontade e esse interesse de trazer mais mulheres para a política. E nesse intuito, eu queria que você deixasse uma mensagem principalmente para as mulheres que nos ouvem, mas também para os nossos outros ouvintes. Olha, eu penso em falando-se da participação na política, eu acho muito importante de vocês jovens, né, cabeça nova, com a mentalidade diferente, uma mentalidade mais moderna, né, isso a política precisa muito disso. Se você pegar aí é tão engraçado, no governo Lula, a minha cunhada, ela trabalhou no Ministério da Educação. E aí a gente conversando de política, ela falou assim, você acredita que eu estava conversando com um senador de Minas Gerais, eu não vou lembrar o nome dele agora, pra você ver o tanto que precisamos de sangue novo na política. Que o tataravô dele lá atrás esteve do lado de Dom Pedro I ali no grito da independência. E até hoje se mantém dentro da política, desde quando era uma monarquia, né, se mantém dentro da política. Então a gente precisa dessa renovação. A gente só vai ver essa política, né, que a gente preza, né, pela honestidade, pela transparência, quando começarmos a mudar, a deixar de fazer da política uma profissão, né, e termos políticos aí que pensam diferente, pensam no coletivo, de realmente mudar, de realmente crescer, de realmente melhorar. E eu acho muito importante segmentos. Eu falo que quando a gente tem segmentos, tem essa coletividade, tem esse coletivo, né, participando dentro da política, a gente melhora em todas as áreas. E a gente precisa disso, precisa de jovens, precisamos de homens sexuais, precisamos de negros, de estudantes, de professores, de donas de casa, né? Dentro da política precisamos dessa mesclagem de vários segmentos dentro da política para realmente a gente conseguir fazer o diferente, né? Melhorar a nossa política brasileira que vem aí com tantos escândalos, né? Infelizmente desacreditada, e muitas das vezes os políticos bons são colocados no mesmo pacote dos políticos ruins, né?
E aí fala assim, todo mundo não presta, todo mundo rouba, todo mundo, enfim. Né? Eu costumo falar que eu não sou política de carreira, eu tenho minha profissão de enfermeira, né? Então eu acho que precisamos que vocês, né, que se interessam pela política, que participem, coloquem o nome à disposição, se organizem. Política é organização. Fala, olha, em 2024 eu vou pleitear para entrar na Câmara de Vereador porque eu quero lutar. Jovens, Formosa precisa de algo para os jovens, então vou entrar, começa a se organizar, né, grupos desde agora, para realmente entrar e tentar se fazer mudança. E a gente só consegue isso de dentro para fora, porque ficar só lutando lá fora e não entrar para a política é mais difícil. Então é muito importante a participação de todos vocês. É engraçado que às vezes a população, vou tirar Formosa como exemplo, mas isso é nível nacional, bate muito no político, fala, fulano não tá fazendo nada, aquele vereador só vai ali para ganhar o salário, não sei o quê. Só que, cara, você não vê ninguém assistindo a sessão nossa presencial. Você não vê muitas poucas pessoas na live quando tem as sessões, quase ninguém assiste, que é transmitida pelo Facebook e pelo YouTube, né? Para falar assim, eu não tenho como ir e tal. Aí teve algumas pessoas que falam, mas é porque é de manhã, talvez fosse à noite, eu iria. No mandato passado eu era vereadora à noite, não tinha ninguém. É tão engraçado que nesse que agora está funcionando, que as sessões estão sendo de manhã, a gente até tem um público maior de vez em quando dentro da Câmara, presencial, e também temos um público maior tanto no YouTube quanto no Facebook. Aumentou-se, quando mudou de horário a gente viu que aumentou. Mas a população não participa. Às vezes cobra, às vezes briga, às vezes por questões que não é daquele jeito, mas não participa, não vem ver qual projeto de lei que está sendo votado, qual a lei que está sendo implementada no município, né? Vai estar ajudando ali o seu bairro. Então, eu acho que quando nós, enquanto população, também mudarmos essa cultura de que eu não gosto de política e às vezes se isentar aí do processo, eu acho que quando mudarmos a mentalidade de que eu não gosto de política, mas eu tenho que participar da política, que minha vida é uma política. O meu bairro tem um saneamento básico, eu preciso da política. O meu bairro chegar ao asfalto, eu preciso da política. Então, quando a gente mudar essa mentalidade, eu acho que a política vai mudar também, né? Porque aí melhorou muito, mas precisa mais participação da população na política, mais uma participação assim, a crítica construtiva, porque não adianta só você chegar e falar assim, aquilo não presta, isso não sei o quê. Não, acho que tem que ser crítica construtiva e tudo no campo aí do respeito. O respeito, eu falo que ele cabe em todas as áreas, independente das nossas diferenças ou indiferenças políticas, de partidos, de direita, de esquerda, de centro, de frente, de trás, de meio, enfim. Eu acho que o respeito ele cabe em todo lugar, até mesmo para termos um debate saudável, né? Pensamos diferentes, graças a Deus que pensamos diferentes, senão ia ser um mundo de robô, né? Então eu penso que vocês, jovens, né, tem que entrar na política, vamos fazer diferente, vamos mudar aí de dentro para fora, para que a luta de vocês nos seus campos, dos seus ideais aí sejam validados de fato. Tem que, infelizmente, mesmo não gostando, às vezes tem que participar efetivamente aí da nossa política. É verdade. Muito obrigado, Roberta, por se disponibilizar a gravar com a gente, por trazer sua experiência, por trazer a Roberta para essa entrevista, por nos dar alguma esperança dentro da política municipal. E é isso. Esse foi o episódio sobre mulheres na política do Bancada da Sala, o podcast mais importante do nosso município. Siga o podcast no Instagram, @Bancada da Sala, e no seu aplicativo de reprodução favorito para não perder nenhum episódio. Até o próximo encontro, pessoal! Esse podcast é produzido pelos estudantes Eduardo Felipe, Guilherme Rocha e Janiele da Mata, e coordenado pelo professor Clóvis Leite. A edição é de Gabriel Ramos. Esse podcast é um projeto de extensão financiado pelo Instituto Federal de Goiás.